para se tornar uma referência na sua área de atuação, é preciso experiência, dedicação, qualidade e pronto atendimento. É preciso oferecer produtos únicos, inovadores e líderes de mercado. E, acima de tudo, se preocupar em atender às necessidades mais urgentes de clientes e parceiros de forma exclusiva e personalizada. Há 10 anos, a Ossis Medical vem revolucionando o mercado de biomateriais por meio de uma equipe altamente capacitada e focada em entregar o que existe de mais moderno no mundo para o mercado brasileiro. Pessoal, muito boa noite. Meu nome é Carlos Roberto. Eu sou ortopedista de formação. Eu tenho mestrado, doutorado e pós-graduação em ortopedia. E quis o destino que, numa determinada época da minha vida, eu me voltasse à auditoria, principalmente para a ortopedia. Fiz isso paralelamente à ortopedia e a auditoria. Eu gostaria aqui de agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo, médicos e enfermeiros. A nossa ideia primeira era pegar os médicos e enfermeiros, porque eles são as fontes pagadoras, são eles que analisam as contas, são eles que pagam as nossas contas. As nossas não, as contas dos planos de saúde. Então, eu quero deixar aqui o agradecimento a cada um dos senhores que estão aqui perdendo essa horinha com a gente. Nós vamos fazer, a Ossis nos deixou presentear um Apple Watch, que será sorteado no final do evento para quem estiver online. Eu não quero me estender muito, porque à noite o Dr. Walter Targa. Dr. Walter Targa dispensa apresentação, o homem que mais entende de reconstrução óssea no Brasil inteiro. É do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu só vou fazer uma pequena introdução sobre os novos modelos de pagamento. É muito pequena, porque nós passamos horas, dias falando sobre os novos modelos de pagamento. Isso me faz voltar alguns anos atrás, quando nos reunimos num determinado lugar e vimos que os planos de saúde estavam congestos, estavam com problemas financeiros, com sinistro alto e que precisava se mudar. Lembro-me bem, nessas lives agora, um colega dizendo que o fee for service iria ficar. Não é bem assim, ele já está começando a cair. Mas eu vou iniciar a apresentação e vamos falar do que nos interessa. Nós temos aqui os recursos no Brasil com saúde suplementar. Esses números não são meus, tá? 30% dos recursos são desperdiçados, 17% dos recursos são ineficientes, 28% dos gastos são desnecessários. Aquele monte de exame, que hoje em dia se trata o exame e não se trata o gasto, né? O exame é primordial ante ao paciente. 25% são eficazes. O orçamento global ajustado é um conceito, um modelo de pagamento, é um orçamento que oferece um montante fixo
para um determinado hospital por um tempo fixo, normalmente por um ano, para uma população específica. Esse orçamento é definido anualmente, o pagamento é mensal e definido pela média histórica de pagamento. Isso começou com a AMIL e o Hospital Sírio-Libanês. Foi a primeira coisa que se houve, que se pensou em fazer. E depois algumas outras mudanças vieram. Ela apresenta em hospitais com histórico de volume, de grande volume, todos os hospitais próprios da AMIL já utilizam, e no próximo ano teremos 100% deles no plano da AMIL utilizando. O ponto positivo é a redução do ciclo de faturamento, pagamento realizado por mês, imediatamente após o atendimento, inexistência de glosa, pagamento integral conforme negociação, o que reduz muito o custo administrativo, previsibilidade de pagamento, inexistência de glosas, previsibilidade de faturamento do prestador e custo da operadora, isenção de guias e isenção de solicitação de autorização prévia de SADT e principalmente de OPME, porque os valores já estão previamente acordados. Capitation, no que nós fazemos, ortopedia, não é muito usado, é o modelo de pagamento baseado em populações. Ele é muito usado em oncologia atualmente. Você paga um X por vida. Então, alguns planos pequenos, de médio para baixo porte, pagam aí R$2 e pouco, R$3 por vida mês. E tem todo o atendimento oncológico. O bundle, esse sim é o que está sendo usado. Bundle, eu quero deixar muito claro, não é pacote. Tá? Eu ouço muita gente falar, vamos fazer pacote. O bundle não é pacote. Bundle é um pagamento por episódio. É um pagamento que é feito único por um tratamento total. Cobre todos os serviços e a infraestrutura associada ao evento. O prestador recebe antecipado. A aplicação é extensa. Nos Estados Unidos existe uma aplicação monstruosa. Quando eu estive nos Estados Unidos e na União Europeia, eu fiquei impressionado com como eles usam o bundle. É para procedimentos que têm baixa variabilidade e alta prevalência. Por exemplo, prótese de quadril. Você paga uma prótese de quadril e diz assim, durante 6 meses eu não quero saber. A prótese, a cirurgia, tudo está incluído no preço, mas não é um pacote, isso se paga antecipado. Diabetes, alguns tipos de câncer, aquilo que eu estava falando, nos Estados Unidos nós temos mais de 100 bundles definidos. Essa aqui é a minha última tela, não quero me estender, mas aqui nós temos todos os tipos de pagamento que são feitos no Brasil. O fee for service, que é aquele que eu falei, que muita gente diz que não vai acabar, e eu acredito até que ele não acabe nas autogestões estatais e nas pequenas empresas. Nas autogestões estatais e pequenas, não vamos entrar em detalhes, mas existe algum problema aí no meio que não... provavelmente o fee for service continue. O assalariamento é a remuneração por tempo, o orçamento global é a transferência orçamentária, o DRG, que são grupos de diagnóstico, o capitation, bundle, o sharing e o programa de pagamento por performance, o P4P, que está quase em extinção. Essa tela aqui eu vou disponibilizar a vocês, até o que eu sei, isso aqui está sendo gravado, e vocês têm tudo,
os sinônimos, o recurso, de onde veio o recurso, o foco e o tipo de informação coletada. Eu queria agradecer a vocês, me colocar à disposição e passar agora ao Walter, Dr. Walter Targa, que fará a apresentação dele e é o que nós estamos aqui essa noite para ouvir. Muito obrigado a todos. Dr. Walter, a palavra é sua. Muito obrigado. Antes de tudo, parabéns pela imagem que mostra o esqueleto inteirinho com o fixador de Lizarov. E o fixador de Lizarov mudou a minha vida. Eu acredito que mudou a vida de muitos brasileiros, de muitas pessoas pelo mundo. Por quê? Porque ela possibilitou de que a gente começasse a encarar a fixação externa, a falta de osso, quando o osso é comido pela infecção, e a colocação de um substituto ósseo, que a gente começasse a pensar de uma forma global e começasse a pensar como uma coisa só. Vamos ver agora, quero ver se o meu técnico de informática está aqui do meu lado direito, se ele consegue pôr a primeira tela. Consegue pôr a primeira tela? Vamos ver. Enquanto ele não põe a primeira tela, eu quero agradecer principalmente a Adriana, que está aí no meio da minha tela, que eu estava morrendo de fome e ela me deu aqui uma goiabinha para comer. E essa goiabinha estava excepcional, excepcional. Melhor do que a goiabinha, só a Bonalife. Mas vamos então. Nós vamos procurar falar para vocês de 3 coisas, então, que andam mais ou menos juntas, que é o uso do fixador externo e dos substitutos ósseos em ortopedia e, principalmente, o uso na osteomielite. E por que ele não anda? Não anda? Está parado? A culpa não é minha? Agora ele já está jogando aqui as coisas. Ah, veio aqui. Ó. Então, quando a gente fala de osteomielite, uma coisa importante é a gente tentar tirar tudo de um saco só, porque parece que tudo é a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma infecção óssea. Toda infecção óssea chama osteomielite, mas a osteomielite hematogênica da infância é completamente diferente no tratamento da osteomielite de uma fratura infectada, ou quando existe uma perda óssea, ou quando, além da perda óssea, existe a perda cutânea. Quando existe, por exemplo, a necessidade de fazer uma artroplastia total, que é cada vez mais comum, cada vez é mais comum você fazer uma artroplastia total, e é claro que quando você faz 1000, você tem que ter pelo menos 30 infectados, porque existe, a infecção está aí, a bactéria não larga da gente. Aliás, eu falo sempre isso e o Fernando dá risada, e ele vai dar risada de novo. Este planeta que nós estamos não é nosso, é das bactérias, e elas querem nos expulsar daqui. Então, tudo que a gente faz, elas arrumam um jeito de entrar e atrapalhar a nossa vida. Vamos falar alguma coisa dos coadjuvantes, o VAC, a câmara hiperbárica e os substitutos ósseos. Posso vir aqui? Muito bem. Então, como a gente falou, você tem a osteomielite da infância, que a grande maioria das vezes é hematogênica, raras vezes no adulto ela é hematogênica. Vocês vão ver um caso, mas é muito raro. E a infecção que existe no adulto, que é pós-fratura, em que você tem uma fratura exposta, em que você tem uma infecção do hematoma,
em que você tem uma infecção da placa, da haste ou do parafuso. Na infância, o que acontece é quase sempre a mesma história. A criança tem ou uma infecção urinária, ou ela tem uma infecção de via aérea superior, ela fica com uma bacteremia, nem sempre septicemia, essa bactéria anda pelo corpo e quando ela chega próxima ao joelho, em que a circulação diminui a velocidade, ela pula para dentro do osso. E ela pulando para dentro do osso, ela forma dentro do osso um abscesso. Essa é a infecção na infância, que quando a gente faz o raio-x, dá para ver aqui assim, ó, que fica um pouquinho um cinza mais clarinho e não um branco, um cinza mais clarinho. E se a gente, em vez de ficar pedindo um monte de ressonância, de ficar pedindo anestesia na ressonância, fizesse hemograma e VHS, diminuiria aquilo que você falou, Carlos. Diminui o custo. E o custo, quem acaba pagando somos todos nós. O diagnóstico na criança tem que ser precoce, então. Uma coisa importante, a clínica. A criança tem dor onde tem infecção. E se você pegar esse lugar e você achar, aqui tem pus, isso é importante. Pensou, funcionou. Funciona e vai ver se tem alguma coisa. Isto assim, faz um pequeno corte e com anestesia local e uma pequena punção. Saiu pus, é osteomielite. E daí sim, ela tem que ser aberta, ela tem que ser desbridada, ela tem que ser tratada de uma... Ela não pode ser acariciada, ela tem que ser tratada na pancada, ela tem que ser tratada de uma maneira, eu sou totalmente contra ele, hein? Mas de uma maneira bolsonarista, totalmente na pancada. Não pode alisar. Bactéria não nasceu para ser alisada. A gente alisa outras coisas, jamais a bactéria. Para que a gente tenha ideia dos gastos anuais com pacientes infectados, e veja que isso é do Congresso americano. Então, os americanos viram em que chega de 1,9 bilhão até 13 bilhões e 500, dependendo do estado do tratamento da infecção óssea. Coisa absurda. É absurdo o que se gasta com infecção óssea. Então, nós precisamos ser mais enérgicos no tratamento já de início. Quando a gente tem a osteomielite no adulto, a gente tem que ter esta ideia. Esta imagem é de quando eu ainda era muito jovem e a gente pegava por uma fístula que saía aquela infecção e injetava o azul de metileno. E o azul de metileno, ele era reabsorvido onde o tecido era bom e ele ficava azulado aonde o osso estava morto. Os infectologistas não permitem mais, mas era tão bom. Você via tudo isso azulzinho, você tirava e ia tirando com formão azulzinho até que ficasse essa maravilha. Isto daqui, que eles chamam sinal de páprica, eu chamo de morango, porque isto daqui é tão saboroso quanto morango. Dá vontade de dar uma dentada nesse osso sangrante, porque ele fica realmente muito bonito. Uma outra coisa, o que é? É a prótese infectada de joelho. Cada vez mais existem próteses de joelho sendo feitas. Isso está errado? Não, não está errado. Você muda a vida de um indivíduo. Um indivíduo que não andava,
que não saía de uma cadeira, que precisava de muletas, ele agora põe uma prótese e ele sai andando e você muda a vida dele. Só que a cada 100 próteses feitas, nos melhores hospitais do mundo, 3 infectam. Então, se vocês forem ver, o número de infecções é muito grande. E daí, como a gente trata? Porque você tem que tratar essas pessoas também. Você deu a essa pessoa uma chance dela começar a andar, uma chance de ela reviver, de ela reaprender e de ela poder ter, então, uma vida. E, de repente, você chega e fala, agora infectou tudo, agora não tem mais jeito. Não, tem sim. Vamos tirar essa prótese, limpar essa prótese, limpa, a bactéria tem que ser lavada, limpada, retirada. E depois disso, você pode colocar substitutos ósseos, como foi feito neste caso, você pode colocar fixadores externos, enfim, você pode colocar coisas que acabam com a infecção. É claro que este joelho que estava assim e que movimentava, agora ele não vai movimentar mais. O joelho vai ficar rígido. Deliciosos que eu já vi na vida. Então, com esse fixador externo, pergunta? Tem alguém perguntando? Não? Não. Então, essa senhora que tem, assim, este fixador externo e que vai ficar com o joelho duro, mas sem infecção. Ela era uma dos 3% que acontecem, mas tudo acaba tendo solução. E tendo solução porque a gente tem coisas que substituem os ossos. Substituem os ossos e brigam com a bactéria, e dão pancada na bactéria. Uma dessas coisas chama Bonalife, que nós vamos falar muito neles, e não está mudando mais isso daqui. O que tem que fazer? Virou agora. Aí está, então, a minha portuguesinha querida, que todo Natal me leva os bolinhos de neves para que eu possa comê-los e que são uma delícia. Quais são, então, os coadjuvantes importantes? Quando vocês tiverem alguma dúvida, ou se eu estiver falando muito rápido, me interrompam, perguntam, não tem problema. Dentro dos coadjuvantes, uma coisa é o VAC. O VAC é uma pressão negativa. É uma esponja que tem uma pressão negativa e que ela, o tempo inteiro, ela fica absorvendo todo aquele pus que vai saindo, tudo aquilo que vai sendo produzido, ele tira e tira para fora do organismo. A gente precisa ter no VAC como uma das coisas mais importantes que a gente tem. E é isso, uma esponja de onde sai um tubo, e esse tubo é, então, coletado dentro de um recipiente. Alguma coisa está acontecendo. Agora voltou. Então, aqui está a esponja, este é o tubo, isto vai para dentro deste recipiente, e aqui está o ferimento com esta esponja. Então, tudo que existia, mesmo o sangue contaminado, vai entrando e é tudo retirado e limpa totalmente essa região. Então, aqui tem um VAC mostrando o pé, um dedo do pé, num pé diabético, e um VAC numa coxa, e este é o recipiente. Um outro coadjuvante é a oxigenoterapia hiperbárica. Tem em poucos lugares, não é barato, é uma coisa até um certo ponto caro. Mas eu tenho receio de que não seja o suficiente.
Alguém está falando? O que será que ele vai dizer? Não sei o que é. Bom, então, a oxigenoterapia hiperbárica, o que que é? É o oxigênio lançado sobre grande pressão. É como o oxigênio que tem no mergulhador. Então, é aquele oxigênio que entra dentro do sangue e carrega com ele todo o antibiótico. Existem tipos de câmara hiperbárica. Este é um médico que tinha uma osteomielite na perna e que fez câmara hiperbárica no Hospital 9 de Julho, que tem essas câmaras hiperbáricas que chamam monoplace, mas existe também as câmaras hiperbáricas, que são as câmaras que são chamadas de multiplace e que várias pessoas são tratadas ao mesmo tempo com uma quantidade maior de oxigênio. E depois tem a outra coisa, os substitutos ósseos. Por que substituto ósseo se o osso é tão bom? Se Deus criou o osso tão bom, por que o substituto ósseo? Sabe por quê? Porque as bactérias adoram o osso. Elas entram dentro do osso e elas vivem dentro do osso e elas dão a osteomielite e elas progridem e o osso, então, morre. Nós precisamos ter, então, alguma coisa que possa substituir o osso. Esses substitutos ósseos substituem o osso igualmente? Não. Apenas o osso tem osteocondução, osteoindução, células progenitoras. Só eles têm essas três coisas. As outras coisas nós vamos ver o que existe na literatura e os conceitos mais modernos de osteomielite e vamos terminar depois com os casos clínicos. Deixa eu perguntar para vocês. Para você, Adri, ó. Para você, Adri, estou perguntando para você, Adri. Você está cansada? Continuo falando, Adri, ou não? Continuo? Tá, ela fez que positivo. Carlos Roberto, continuo falando? Posso falar? Positivo? Positivo. Então, vamos para frente. Então, os três componentes, então, só existem no enxerto ósseo. Existe a osteocondução, a osteoindução e as células progenitoras. E sabe, o enxerto ósseo, quer dizer, o transplante ósseo, é o transplante mais comum feito na medicina. São 500 mil casos por ano. Isso daí é de 2009. 500 mil casos por ano nos Estados Unidos. O que é, então, o enxerto ósseo que tem a osteocondução? A osteocondução é o suporte estrutural. É como uma mesa onde você põe o computador em cima. É como a cadeira que você se senta. É o suporte estrutural. Isto tudo existe nos substitutos ósseos. Na hidroxiapatita, no fosfato, no beta-tricálcio e no sulfato. E qual a diferença, então, entre os vários substitutos ósseos? Porque quando alguém vai no consultório falar com o ortopedista, ele fala, nós temos um substituto ósseo, nós temos o Proósteum, ou nós temos o Osteocet. Qual a diferença deles? São totalmente diferentes. Um tem uma absorção lenta, o outro tem uma absorção rápida. Então, eles devem ser dados não dentro do mesmo saco, mas em coisas diferentes. E a osteoindução, o que é? A osteoindução
é uma coisa que só o enxerto ósseo tem. Vou repetir, só o enxerto ósseo tem. É uma coisa que faz com que aquela célula mesenquimal, aquela célula que está começando, se transforme numa célula formadora de osso, se transforme num osteoblasto, sob a ação do fator de crescimento. Então, a osteoindução pode também ser feita de forma sintética? Pode. Existe o autólogo, que é o plasma rico em plaquetas, que está na moda, é usado para tudo, é usado até para tingir cabelo. Funciona como sangue? Não. E as BMPs, elas funcionam também como sangue? Não. Elas formam osso. Mas o grande problema é que elas formam o osso, mas elas começam a formar e às vezes não param. Então, elas transformam o osso comum num tumor ósseo. Então, precisa ser usado com muita cautela e com muito cuidado. Estes são os vários fatores de crescimento. A gente pôs aqui o etc., porque são mais de 200. Tem o TGF, TGF-beta, IPGF, VIGHF. São tantos, cada um funcionando de uma forma. Então, fica difícil de você, em poucos minutos, dizer neste caso é bom esse, neste caso é bom aquele. O que a gente tem que entender como fatores de crescimento é que eles vão fazendo pela osteoindução que a osteoindução transforme a célula mesenquimal em osteoblasto, fazendo a proliferação e fazendo a diferenciação. Então, estes fatores de crescimento são importantes. Então, vamos só assim pôr uma figurinha para que vocês entendam o que é a osteoindução. A osteoindução é isso, é uma ponte. Imagina que vocês estão de um lado de um rio e que vocês têm que andar até o outro lado do rio, vocês precisam de uma ponte. E vocês têm embaixo um mar revolto e pouco tempo para fazer isso. Então, isso é um tipo de ponte. E este, por exemplo, é um outro tipo de ponte. Também vai de um lado ao outro. Mas vocês veem, o terreno não está um terreno, não é uma água turva, não é uma água brava. Significa o quê? O tecido que está embaixo está infectado com bactéria. Você precisa de uma coisa rápida, de alguma coisa rápida que substitua o osso. O outro, ele já curou a infecção. Então, você pode pôr uma ponte que seja uma ponte mais tranquila. Isto, então, é a osteocondução. Ele vai te conduzir ou de uma forma rápida ou de uma forma bem lenta. E a osteoindução, o que é? A osteoindução é quando você já tem a ponte e daí o osteoblasto começa a atravessar. É aquele indivíduo que está ali sozinho e que tem a coragem de começar a atravessar. E os fatores de crescimento seriam como um guia, em que ele fala para o pessoal: oi, pessoal, eu atravessei, vem comigo, pode vir tranquilo, a ponte está firme, ela não vai cair, a ponte está boa. Então, deu para entender a diferença entre osteocondução, que seria a ponte, a osteoindução, em que o osteoblasto começa a ir, e quando todo mundo começa a atravessar, que são os fatores de indução. Essas coisas
existem no enxerto ósseo. Então, a gente diz assim, por que eu vou usar, então, um substituto ósseo que tenha só osteocondução? Por quê? Porque nem sempre eu consigo usar o enxerto ósseo sempre. Porque se tem 500 mil casos feitos ao ano, vamos pôr 10% de problema. São 50 mil casos novos com problema por ano, quando se usa só enxerto ósseo. Por isso que a gente usa a osteocondução e espera que o organismo faça o resto. O que é importante entender é que na osteocondução existe mais, claro, mas pelo menos 4 coisas diferentes. A hidroxiapatita, o fosfato de cálcio, o sulfato de cálcio e o beta-tricálcio fosfato de cálcio. Todos fazem osteocondução, mas de forma diferente. Sabe por quê? Porque a hidroxiapatita ela tem uma resistência semelhante ao enxerto ósseo. Como é que eu ponho a flechinha aqui? Então, está aqui, ele conseguiu. Tá. Ela tem, então, a resistência semelhante ao enxerto ósseo, mas ela demora 10 anos para absorver. O fosfato de cálcio, esses são os nomes que são os nomes comerciais, o Norion da Syntex, o Bone Source da Stryker e o da Biomet, eles são 4 vezes mais fortes que o osso, mas em um ano ele desaparece. O sulfato de cálcio, que está muito em moda ultimamente, era o Osteocet da Wright, o Boniplas da Interpor, o Osteomax da Orthofix. Ele tem uma resistência que é mais ou menos igual ao osso, mas ele é absorvido em 12 semanas. Esse é em 10 anos, esse é em 12 semanas. E o beta-tricálcio, que são esses tipos, ele é muito frágil. Ele desaparece em 18 meses, mas ele é muito frágil. Então, quando a gente fala de substitutos ósseos, eles são totalmente diferentes. É como você achar em que os frutos do mar são iguais, em que um polvo é igual a uma lula, em que o camarão é a mesma coisa do marisco. São coisas diferentes. Todos eles vêm do mar. Todos eles são frutos do mar, mas são coisas diferentes. Bom, até 2007, o número de publicações que existiam eram 500, 42 eram selecionadas e 8 com nível de evidência. Nesse ano, em 2007, eu tinha que dar uma aula sobre esse tema num curso da OPA. E tive uma gripe naquela época, não sei se bovina, caprina, qual das gripes que eram, e eu fui proibido de entrar em todos os hospitais. Eu ia entrar no HC, o cartão não me deixava, eu fui operar no Einstein, a enfermeira não me deixou entrar, então não me restou ir para casa, eu fui para casa e fiquei 15 dias sem ter o que fazer. Então eu falei com a bibliotecária do hospital, a Diva Godoy, e ela me levantou trabalhos de 3 anos, de 2007 a 2010, 132 publicações. Eu li todas elas, que nem louco, não sabia, não tinha o que fazer, minha mulher achou que eu estava enlouquecendo. Selecionei 16, porque se o Bandari pode escolher quais são as boas, por que eu não posso? Eu também li como ele leu, nem sei se ele teve o tempo de ler que eu tive, eu tinha tempo de ler porque eu não tinha o que fazer,
E achei, na verdade, de interessante mesmo só duas. O resto não era grande coisa. E que interessante uma coisa. Vejam este trabalho, sulfato de cálcio. Vocês lembram? Eu vou até voltar aqui para vocês verem. O sulfato de cálcio, ele é absorvido em 12 semanas. 12 semanas, hein? Eles usaram o sulfato de cálcio e o trabalho foi premiado pelos americanos. Em 5 pacientes com fratura de planalto. Uma fratura de planalto tibial, qualquer ortopedista sabe que em menos de 3 meses é impossível dizer que ele está curado. E se ele é absorvido em 12 semanas, meu Deus do céu, ele não pode ser usado numa fratura de planalto. O que tem que ser usado é alguma coisa mais resistente, alguma coisa que dure mais tempo. Eles eram usados também em fratura de acetábulo. Não, eles servem, hoje eles estão sendo usados para infecção, mas eles foram usados para isso. Era um absurdo. Por quê? Porque se tocava tudo dentro do mesmo saco. Atualmente, depois de muita briga, e depois que apareceu o Bonalife, e o Bonalife começou a se mostrar mais importante que os outros, é que eles viram. Não, a Biocomposites viu, não, o Stimulan, que é um sulfato de cálcio, ele vai ser usado só em infecção. O Prodense, pela Wright, que é um sulfato com fosfato, que é duro, o fosfato é duro, ele é 4 vezes mais duro que o osso. Esse, sim, vai ser usado em fratura de planalto. E o Genex vai ser usado junto com o beta-tricálcio, que daí ajuda, então, a formação óssea. Se começou, então, uma nova era que apareceu, quando apareceu quem? Quando apareceu o Bonalife. Eu vivo dizendo de que eu já tive algumas paixões na vida. Uma delas foi o Bonalife. Todo mundo dá risada porque, na verdade, você se apaixonar por uma coisa que tem um monte de grãozinho, alguma coisa está errada na vida da gente. Mas a gente acaba se apaixonando. Por quê? Porque ele trouxe novos conceitos que ajudam a formação óssea, novos conceitos que ajudam a reforçar a indução. Se a gente fosse comparar aquelas pontezinhas do começo, e o Bonalife é isso, é a Golden Gate, é isso. Ele deixa ele forma, então, alguma coisa que eu devia ter sido. Dizer o que ele forma, eu não sei. Na verdade, você vai vendo que vai aparecendo uma hidroxiapatita, que ele dá um choque imenso, baseado numa mudança de pH e que aparece. Uma mudança de pH e que isto leva a uma bacteriostase, faz com que uma bactéria não viva durante 14 dias. Eu vou contar aqui uma historinha que eu conto sempre isso, porque ela é muito interessante. Eu moro numa casa em Atibaia, pertinho do sítio do Lula, em que ela fica em cima de um morro. E era cheio de morcego. Eu vivia louco com os morcegos e não conseguia tirar morcego. Eu punha a tela, o morcego arrebentava, fiz de tudo, até que eu fui
procurar um especialista em morcego. Existe um especialista em morcego que é na Rua da Consolação. E ele falou, a única forma é transformar num ambiente ruim. Transformar num ambiente ruim significa colocar ultrassom e fazer com que o morcego não consiga viver. Aí ficava muito caro para fazer, tem muito teto a casa, e ele me disse, viva com os morcegos, eu aprendi a viver com os morcegos, até um dia eu fui jogar tênis, um amigo meu chegou com uma cara meia cansada, eu perguntei o que aconteceu. Ele falou, alguma coisa aconteceu na minha casa que eu não dormi à noite, porque ela está cheia de morcego, e daí que eu vi que eles resolveram mudar da minha casa para a casa dele. Eu fiquei quietinho, não contei nada, e até hoje ele está vivendo com os morcegos que nem um louco. Por quê? Porque um morcego não consegue viver onde existe ultrassom, como a bactéria não consegue viver aonde existe um aumento do pH por causa da sílica, ela aumenta o pH e não deixa que haja proliferação bacteriana. Ela só faz isso, mais nada. Na verdade, eu já perguntei para o Frederick, que inventou esse produto, ele não soube me explicar, mas, na verdade, nada é do que o ovo de Colombo. Você coloca um ovo de pé. Você colocou o ovo de pé, ele não cai. O que aconteceu? Você muda o pH e o bicho não consegue crescer. E o bicho não consegue se proliferar. Isto é o que acontece. Estes são os primeiros trabalhos. A Nina Linsdorf foi a que a primeira vez publicou. E esse é o vidro bioativo. Esta é a fórmula dele. S53P4. Isso mantém por 14 dias. Existem outros vidros bioativos? Existe. O primeiro deles formava bom, feito nos Estados Unidos. Dura 24 horas a mudança de pH dele. Então, a bactéria consegue viver disso. E, do produto americano, existem 3 cópias. 2 francesas, um é o Glassbone, o outro é o Actibone, que também duram até 36 horas, não mais do que isso. E existe um brasileiro chamado Bioselect, que é feito pela Universidade de São Carlos e que também dura 24 horas. Isto é, as bactérias resistem à infecção do biovírus. Então, eles servem como substituto ósseo? Servem. Eles servem na formação óssea? Servem. Eles servem como produto antibacteriano? Não, porque elas conseguem viver 24 horas. Então, se elas conseguem viver 24 horas, elas se reproduzem e não adianta nada. O único produto que dura todo o tempo, vou repetir, o único produto que dura 15 dias é o S53P4, que é o Bonalive, e que consegue fazer com que a gente lute com as bactérias e que os casos, então, possam progredir dessa forma, que os casos vão progredindo. Aqui também feito um trabalho, nós vamos fazer até um maior do que esse, né? No Brasil, nós temos quase o dobro de casos deles, mas que foi feito mostrando de que o índice de reinfecção era muito pequeno. Vocês querem ver uma coisa interessante? A osteomielite acontece até em casos assim, ó, uma osteomielite localizada. Esse daqui é um osso cortado no meio, então aqui a gente vê a cortical, aqui dentro do osso, e aqui onde tinha um pino.
por esse pino entrou um bicho e deu uma infecção localizada. Essa figura me foi dada pelo Tufi de Taubaté. É uma figura muito bonitinha e que mostra muito bem isso. Ó. Entra um pino e o pino pode levar uma infecção. E isso é comum? Não, isso é raro. Então, uma pessoa como eu já vivia assim tantos anos, estou com o cabelo branco, com infecção, há 4 meses atrás, tratando este paciente com um fixador externo para o cotovelo, um fixador de última geração, que é feito na Itália, na mesma firma que produz as peças para Ferrari. Ele é colocado 2 pinos aqui, 3 pinos aqui, e isto daqui é móvel. Ele pode movimentar o antebraço, ele está com uma prótese da cabeça do rádio aqui, e estava tudo maravilhoso, ele mexendo maravilhosamente bem o braço, os 3 pinos de cima bem, os 2 pinos de baixo, um parecia meio infectado. Aqui está a prótese do rádio, aqui está ele, infectado, e aqui já está sem o aparelho. Ele desenvolveu uma osteomielite, olha, aqui parece próximo, mas é esta osteomielite aqui, próximo à prótese. Por centímetros, eu não perdi tudo o que foi feito. Por uma bênção divina, conseguimos curetar e colocar aqui dentro o Bonalife, e houve, então, uma regressão do processo inflamatório. Então, olhem aqui, olhem este furo aonde estava. O Bonalife agora preenche e o Bonalife vai se transformando aos poucos em osso. Esse caso tem 1 mês e pouco. E o paciente está livre da infecção. Livre. A gente acredita que a infecção não volte e vocês vão ver por quê. Esse é um caso que a gente teve do HC, operado com uma placa, desmontou toda a fratura, a placa começou a soltar e começou a drenar pus por tudo quanto é canto. O que a gente tem que fazer, então? Limpeza cirúrgica. Nada substitui a limpeza cirúrgica. O osso tem que ficar assim, com esse aspecto de morango, essa coisa vermelha, essa vontade que dá vontade de dar uma dentada. Não esse osso podre, esse osso bonito. Tem que ser um osso que abra o apetite da gente. Tem que ser um osso sangrante. E daí, a gente usa o Bonalife em grânulos, que é colocado naquele local. Você preenche todo esse espaço morto, porque se você não preencher esse espaço morto, vem sangue, vem bactéria e continua a infecção. E daí você tem uma cura do processo. Esse é um outro processo, uma paciente que tinha um tumor, teve uma fratura sobre o tumor e tinha sinais de infecção. A gente entrou, usou o Bonalife e ele serviu tanto para curar aquela infecçãozinha que vinha por via hematogênica, como para curar a criança totalmente do tumor. Então, ele fez as duas coisas. Não deixou a osteomielite
e fez com que tudo fosse bem e que isso progredisse bem. Este foi um caso, está escrito caso 2 aí, porque, mas, na verdade, foi o caso que, pela primeira vez, eu chamei o Fernando, porque esse indivíduo, ele era pai de um médico, ele teve uma luxação do dedo, uma luxação exposta, veio do interior, ele estava mexendo lá com o gado, isso estava tudo infectado. E eu entrei para operar e achei que ia estar tudo bem, quando, na verdade, o que a gente viu é que estava tudo podre, eu tive que ressecar o osso, ressecar todo o pedaço do osso, colocar um fixador externo. Então, está aqui o osso todo ressecado, o fixador externo. Tinha ligado, saí, liguei para o Fernando. O Fernando, então, levou o Bonalive. A gente colocou o Bonalive aqui e o médico esperando e falando: o que você vai fazer com o dedo do meu pai? Não arranque o dedo do meu pai, não ampute, pelo amor de Deus. A gente aí está a imagem com o fixador externo e a gente, então, preencheu com o Bonalive. Aí ficou o Bonalive com o fixador externo. Esse é um controle tomográfico. E aqui está o indivíduo curado da infecção, ele curou da infecção. E aqui está a consolidação óssea. Bom, esse talvez seja o caso mais emblemático de todos. Quando eu falei que infecção hematogênica no adulto é muito raro, ele é muito raro, como foi nesse caso. Esse caso tem tudo raro. Esse paciente mora no Maranhão, ele é primo do presidente José Sarney, veja onde eu estou me metendo, primo do José Sarney. Puseram, então, um negócio que falaram que ia resolver umas ervas, queimou o braço dele inteiro, e ele veio com dor, tumefação, foi até o consultório, olhei o raio-x, falei: olha, não sei se é tumor ou infecção, vamos ter que abrir para ver. Ele saiu do consultório, na esquina de cima, foi assaltado, levaram todos os raios-x dele. Então, a gente operou no dia seguinte, sem raio-x, só com monitoramento. E quando abrimos, encontramos isso: uma infecção óssea no antebraço. Este foi o único caso na minha vida, em 40 anos de ortopedia, que eu vi uma infecção óssea hematogênica num antebraço de um indivíduo adulto sem nenhuma comorbidade, sem HIV, sem diabetes, sem nada. Ele desenvolveu essa osteomielite do nada. E, além de tudo, primo do Zé Sarney. É muito azar para mim, né? Eu podia ter escolhido um paciente que fosse, pelo menos, primo do Bolsonaro e não do Zé Sarney. Então, daí fizemos toda a limpeza, a ressecção ampla e a colocação do Bonalive. Vocês estão vendo o Bonalive colocado aqui. E o fixador externo colocado no paciente. Aqui está o Bonalive, aqui está o paciente, já melhor da pele, com o fixador externo dando estabilidade, aqui com o movimento do paciente, e aqui está o resultado final dele, um resultado bastante razoável para um caso tão complicado como o dele. E aqui está o resultado depois de bastante tempo. Vocês veem que o Bonalive praticamente se transformou num osso normal
e não houve recidiva de infecção. Olha aí, vocês veem que a estrutura do Bonalife é muito semelhante à estrutura do osso. Aqui um outro paciente, também com 67 anos, que foi para o pronto-socorro de lá do IoT, com dor no ombro direito. O que ele apresentava era só essa imagem, está vendo? É uma imagem que fica mais rarefeito. Ele tinha dor, tinha febre. Aqui é a tomografia, que já mostra uma lesão maior dentro do osso, uma infecção grande. Também não tinha. Esse daí era um paciente imunodeprimido, ele era alcoólatra também. Então, está aqui. Ele teve uma osteomielite, fez uma limpeza aí, ó, em junho de 2015, e colocou um espaçador com antibiótico. E um monte de antibiótico que foi tomado. E cada limpeza que ele fazia era esse monte de pus que saía. E foi pondo, então, e limpava e colocava o espaçador com antibiótico. Aqui já é mês 10, então nós estamos no mês 6. 4 meses depois, e a coisa ainda continua, e vai trocando, e a cara cada vez mais feia. Olha aqui, ó. Ficando de uma cor preta, esquisita, totalmente esquisita. Até que a gente pediu, e para o HC foi doado, então, o S53P4, foi feita, então, a limpeza e a colocação, a limpeza novamente feita e a colocação do Bioglass, que foi doado pela OSS. E aqui está. A infecção foi regredindo, e houve uma melhora muito boa. Não houve, até agora, também uma recidiva. Bom, esse é um caso em que foi feito o masquelê. Masquelê é aquela técnica em que a gente resseca o pedaço de osso e põe um espaçador. O espaçador acabou saindo da pele e se expondo na pele. Aí, então, está aqui o osso e o espaçador. O espaçador aqui no meio, essa grande perda óssea. Aí, a grande perda óssea do paciente. Daí, o que fazer? Amputa, não amputa? O que vamos fazer? Foi resolvido colocar o Bonalife, transformou o fixador, que era monolateral, em um fixador de Lizarov, foi feito o transporte, foi esmagado todo aquele Bonalife, e aqui o resultado final também sem nenhuma infecção. Bom, agora uma coisinha assim para que vocês entendam até onde eu digo de que grande parte desses meus cabelos brancos se devem às bactérias. Esse caso, olha, é de setembro de 98. Em 97, ele pôs uma placa, infectou, limpa, não adiantava. Em setembro de 98, tiramos a placa, colocamos um Elizarov, ficou uma falta e nós fizemos o transporte ósseo. Foi feito o transporte ósseo, que foi lentamente, aqui está, dezembro de 98, mais de um ano. Janeiro de 99, setembro de 99, para ele recuperar tudo, praticamente 2 anos
novembro de 99. Então, esse paciente ficou todos esses 2 anos com isso para recuperar, porque ele teria que fazer uma amputação como se fosse uma desarticulação. Durante isso daí tem uma historinha também interessante. Durante esses 2 anos ele não tinha o que fazer, estava aposentado, começou a fazer pizza, convidou os amigos dele, convidava para ir comer pizza. A pizza dele fez um sucesso tão grande que ele começou a fazer pizza para vender. E começou a vender em Caieiras, em regime de delivery, e ficou milionário. Ganhou um baita monte de dinheiro, comprou um monte de coisa, foi fazendo. Olha, era uma coisa impressionante o que ele fazia lá e que ele vendia. Olha, em 2002 ele ia para controle e estava ótimo, com um carro novo, alegre de tudo, até que em 2014, no governo da dona Dilma, ele não suporta a Dilma Rousseff, começou a haver aquela recessão. E ninguém mais comprou pizza dele. E daí um dos começou a diminuir o número de coisas, como hoje também está tudo ruim. Um indivíduo sofreu um acidente de moto, ele bancou tudo. Depois de uma semana, outra, depois de um mês, outro, daí ele enlouqueceu. Voltou a fumar, que é terrível, e entrou em depressão. Voltou a mesma bactéria, a mesma infecção, e ele reinternou. Nós precisamos fazer uma nova limpeza, porque ele tinha 2 focos, botamos um fixador monolateral, está aqui os 2 focos dele. Isso quase 20 anos depois. Aqui está, 2014, aqui está a tomografia feita e depois ele já sem nada, novamente curado, agora graças ao Bonalife. 20 anos depois. Vocês pensam que é o único caso que aconteceu isso? Aqui 2015, ó, continua bom. Aqui 2017, ele continua bom. Tá tudo bem com ele, tá ele aí, uma perninha dele, mexendo a perna, todo alegre, voltou a fazer pizza, toda hora me leva a pizza lá. Eu mando ele voltar todo mês, não precisava voltar, mas assim ele me leva umas pizzas de presente e eu janto bem à noite. Um outro caso que aconteceu semelhante a esse, desse paciente. Ele teve uma fratura em 78, fez uma placa e deu infecção. Ele tratou também com fixador externo, foi tratado com fixador externo durante mais de 1 ano, ficou bom, voltou à vida normal. Ele tinha uma loja de acessórios de carro. Tinha tanto movimento na loja dele, de que uma vez eu fui comprar um acessório e não consegui nem falar com ele. Só que veio a crise também lá para 77, 78, e ele num mês vendeu 2 espelhos. E daí teve que mandar um monte de gente embora. E daí também entrou em depressão, que é essa depressão que está dando igual essa pós-viral que está dando. E daí a infecção voltou. Olha a infecção novamente. A mesma bactéria, o mesmo pus, e a gente teve que limpar, lavar, aí está o cultivo, está tudo isso, e botamos o Bonalife, e a coisa começou, então, botamos o VAC, primeiro tudo, depois o Bonalife, e a coisa começou a progredir bem, e o indivíduo foi bem, e ele, então, ficou bom,
mas uma coisa ficou batendo na nossa cabeça. Eu acho que a infecção nunca cura. Todo mundo diz que eu sou louco, mas eu acho que nunca cura, porque esses 2 casos me marcaram muito. O Ilizarov, aqui a fotografia do Ilizarov, veja ele com o cigarro na mão, ele diz que toda vez que uma fratura consolida, a infecção acaba. Isso ele falou errado. Não acaba, não. A infecção não acaba. Na verdade, agora, fazendo então o resumo de tudo isso, a gente vê que o Bonalive é uma nova opção para o tratamento da osteomielite, de que existem fatores que ajudam. Não sei se são soluções, que precisam uma boa ressecção, que precisam uma boa cobertura, que precisam um bom fechamento de partes móveis, que precisa de um bom fixador externo, e que a gente precisa muitas vezes de várias cirurgias. Agora eu gostaria de perguntar para todas as mocinhas que tem aí, eu só estou vendo a carinha linda da Adriana e gostaria de perguntar para ela, qual é a diferença entre a osteomielite e o amor? Qual é, Adriana? Qual que é? Não sabe? A diferença entre as duas? Não sabe entre o amor e a osteomielite? É que a osteomielite nunca acaba. O amor acaba. Então, cuide bem do seu namorado, porque senão ele faz igual a osteomielite. Tá bom? Tudo bem? Agora as perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta. Vamos lá, Walter. Eu tenho algumas coisas aqui. Então, eu vou te mandar a primeira pergunta. Foi feita por um colega nosso, Márcio Balzan. Ele pergunta o seguinte: em geral, a dúvida é a quantidade de sessões que devem ser liberadas para esses tipos de tratamentos. Podemos dizer que após 100 sessões não fará mais sentido a continuidade da terapia? Ele está se referindo ao início, quando você me fala de câmara hiperbárica e aquelas... A câmara hiperbárica, pois é. E aqueles outros tipos de tratamento. Então, veja, eu acho que 6 sessões de terapia hiperbárica é realmente muito pouco. A média que eu vejo, é por volta de 20 a 28 sessões de terapia hiperbárica. Eu acho que a terapia hiperbárica ela tem assim um período em que ela é muito boa na primeira semana, depois parece que ela se estabiliza, mas ela ajuda mesmo depois de pelo menos 3 semanas. Então, se eu tivesse que te fazer assim uma coisa temporal, eu te diria que pelo menos 3 semanas. Então, se você puder liberar pelo menos 3 semanas, tenha certeza de que você está fazendo uma economia brutal para o plano de saúde. A economia que você faz durante 3 semanas, porque ele não precisa ficar internado, ele pode ir embora e fazer a terapia fora do lugar onde ele está, em multiplace. Não existe diferença entre monoplace e multiplace. É igual, elas funcionam igual. 3 semanas eu acho que é o mínimo que eu faria, e se eu pudesse, é o que eu diria para você. Olha, até 3 semanas você dá uma liberada, porque esse paciente vai bem. Alguns não precisam, mas eu estou falando de osteomielite, hein? Não é de lesão do tipo Fournier
ou do tipo gangrena de pé diabético, de osteomielite de osso longo. Ok, Walter, eu tenho outra pergunta aqui, feita pela Hermínia. Ela pergunta a você o seguinte: qual o nível de evidência de sucesso do uso do PRP nos enxertos ósseos autólogos? Do que? Desculpa, do plasma rico em plaquetas? Então, veja, quando começou o plasma rico, a gente na vida, Carlos, a gente tem assim algumas decepções, né? Um dos amores da minha vida foi o plasma rico em plaquetas. Quando ele apareceu, eu achava que era o Bonalife, é uma coisa que vai resolver tudo. E a gente começou a usar bastante em fraturas não consolidadas. Em alguns casos deu certo, mas ele não me parece um coadjuvante em que eu botaria na lista desses como o VAC, como a terapia hiperbárica e como o Bonalife. Ele não me parece que tem a mesma, de que ele funcione tão bem. Não é que ele é ruim, em alguns casos ele funciona, mas se eu tiver que escolher, seguramente não vai ser ele o de escolha. Então não é o BNP que eu escolheria. Walter, eu tenho outra pergunta aqui. Pois não. Da Hermínia, que me pergunta que ela quer saber se o Bonalife pode ser fracionado ou se o que sobra é desperdiçado. Olha, uma vez, então agora a gente vai ficando mais velho, cara, a gente vai contando histórias, né? Uma vez foi dar aula no HC um desses enólogos falando sobre vinho, e eu perguntei para ele, olha, quando sobra o vinho, o que eu devo fazer? Ele falou, vinho não sobra. Eu falei, sim, mas eu devo pôr na geladeira para gelar? Ele falou, vinho não sobra. Eu insisti, eu falei, mas eu tenho que tirar o ar, eu devo ter que fazer alguma coisa? Ele falou, vinho não sobra. E eu disse, o senhor não entendeu? Ele falou, você que não entendeu. Vinho é como mulher, não pode sobrar. E daí eu vi uma coisa interessante, de que enxerto também não pode sobrar. Se você, de alguma forma, abriu, você vai ter que usar. Em algum lugar você tem que usar. Ou você abriu demais. Isso é, você está com mulheres demais e não dá conta disso. Assim como você precisa ter as mulheres de que você vai dar conta. Você abre a garrafa de vinho que você vai beber, você vai usar o Bonalife, se você sentir que ele vai preencher. Não se pode jogar fora uma coisa, eu te diria, a gente joga ouro fora? A gente joga diamante fora? Não, a gente não pode jogar vinho fora, é pecado. Se Deus transformou, se Jesus transformou água em vinho e bebeu todo o vinho, ele ficou bêbado de beber todo o vinho, porque o vinho ele não jogou fora. Se mulheres, a gente não deixa as mulheres embora, como é que a gente vai jogar fora Bonalife? Não se joga fora Bonalife. Use. Até o final tem que usar. Dá um jeito. Como é que faz, eu não sei. Cureta mais, soca dentro do osso, mas se você abriu, usa. Não pode ser desperdiçado. Pode não ser aberto, você pode pedir a mais. Aliás, isso, muitas vezes, e como a gente está falando com o auditor, é importante entender isso. Mais de uma vez, eu peço, por exemplo, eu preciso de 30 cc de Bonalife.
Mas, na hora, eu vejo e abro e vejo, não, vai só 20 aqui. Só que eu tenho que abrir de 5 em 5 ou no máximo de 10 em 10. Eu não devo abrir tudo de uma vez. Muito mais de uma vez, e o Fernando está aqui ao meu lado, muito mais de uma vez, eles levam 5, 6, 7 e a gente usa 3. Você, agora, abriu, usa. Não abriu, pode ser usado em outro caso. Se abrir, é um desperdício e não se pode desperdiçar coisas boas. A gente, por exemplo, poderia desperdiçar a Meryl Streep? A gente poderia desperdiçar a Angelina Jolie? A gente não pode desperdiçar. Se a gente não pode desperdiçar a Julia Roberts, da Linda Mulher, se você não pode desperdiçar uma linda mulher, como que você vai desperdiçar o Bonalife? Não pode ser desperdiçado, não deve ser aberto. Abre quando sente que vai usar. Se sente que não vai usar, não abra. E as técnicas, pelo menos as técnicas da OSCE, elas estão treinadas para isso. Vai usar, doutor? Vai usar. Claro que sobrou um pouquinho, bom, isso é outra coisa, mas de sobrar, não. Não pode ser sobrado. Ok, Walter, eu tenho aqui uma pergunta do Túlio Cardoso, que ele pergunta que uma prótese de joelho infectada pode-se usar o Bonalife com espaçador temporário e, curada a infecção, a possibilidade de implantar uma prótese de revisão e não se fazer a artrodese? Então, veja, eu acho que o que poderia ser feito, isso a gente já fez em casos, você usar ele como espaçador temporário acaba sendo uma coisa cara que talvez não vale a pena. O que eu acho que a gente pode fazer é limpa muito bem, recobre, daí abre lá 10 cc de Bonalife, recobre aquele tecido, pega o espaçador de cimento, que é muito mais barato, e coloca no lugar. Então, em contato com o osso, vai ficar o Bonalife. Em cima do Bonalife tem o espaçador. É que como a gente tem casos desses que eu não trouxe, porque não dava para mostrar tudo. Então, eu não sei se está dando para entender. A gente faz a limpeza, põe o Bonalife, 10 cc, 12, 15 cc de Bonalife, daí coloca o espaçador e depois é que põe a prótese. Se você vai trocar de prótese no mesmo tempo, então existem pessoas que preferem limpar e daí no mesmo tempo já usar a segunda prótese. Daí sim, daí ele pode ser usado. Mas não com espaçador, daí como se fosse um cimento, como se fosse um contensor. Eu acho que colocar e depois abrir, tirar e jogar fora não me parece uma boa ideia. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, algumas que se relacionam a planos de saúde, eu vou deixar para o final. Mas eu tenho uma pergunta feita pela Flávia Mello, que ela tem uma dúvida, ela discorda muitas vezes que a lesão é pequena e a quantidade ela quer dizer do enxerto é muito grande. Isso pode ser um desperdício? Então, eu acho que pode sim, pode ser um desperdício. E é por isso que existem apresentações de 2,5 cc, de 5 cc's e de 10 cc. Então, se você tem uma área pequena, não peça 10 cc, porque você vai desperdiçar.
pede 2,5 cc. Zonas menores do que 2,5, bom, daí, claro, vai sobrar alguma coisa, mas é uma zona muito pequena. Então, eu acho que talvez esteja havendo um problema na comunicação de a pessoa que está pedindo o agendamento e a OSCE. Se a lesão é pequena, peça pouco. É melhor você, se você está em dúvida se vai usar 5 ou 10 cc, pede 1 de 5 e 2 de 2,5. Que daí, se você for perder, o quanto menos você perder, é muito melhor. Porque significa que você está fazendo uma economia. E nenhum de nós pode estar avesso de que hoje em dia, principalmente com toda essa pandemia, com tanta gente saindo de plano de saúde, e que os planos de saúde estão sofrendo também, e que, no fim, reflete na gente que nós vamos ter que pagar tudo isso. Então, eu acredito que a gente deve ser econômico. Eu não acho que a gente deve ser miserável, mas a gente deve ser econômico e evitar ao máximo o desperdício. O desperdício não é uma coisa interessante. Uma coisa que também tem que ser pensada é assim: muitas vezes você tem uma imagem radiográfica que é uma imagem que parece que não é grande. Por exemplo, naquele antebraço que a gente mostrou do parente do Sarney. Era uma área que parecia pequena, mas que quando você vai limpar e que você coreta e que você limpa tudo, aquilo que parecia que ia caber 5 cc, na verdade, cabe 20. Então, muitas vezes, a gente, para avaliar o tamanho da lesão que você tem, que você vai preencher, ela não é radiográfica. Radiográfica, eu erro assim, ó, é cara ou coroa, eu acerto ou erro, radiográfica. Se jogar a moeda para cima, metade eu acertei, metade eu errei. Ela é na hora. Na hora você vai ver, eu preciso disso. Já me aconteceu de faltar. É tão ruim, quando falta e fica um espaço aberto, é uma facada no coração. É melhor que eles não abram, então tem todo aquele processo que chega no hospital, eles ficam contando 300 vidros e depois você devolve e tem toda aquela contagem, mas é melhor isso. É melhor isso do que você pedir menos ou você abrir mais. Área curetada é importante. É aí que você vai ver o quanto vai ser usado. Bom, Walter, eu tenho 2 perguntas aqui relacionadas a plano de saúde. Primeiro, o preço do Bonalife, que eu sinceramente não sei, e por que os planos de saúde não autorizam. Também é um problema. Então, assim, ó. Foge mas vê se você consegue equacionar. No que eu entendo é assim, ó. Eu não sei se você lembra, Carlos, mas tinha uma mulher chamada Mônica Veloso. A Mônica Veloso, ela foi mulher do senador aí, que agora, não lembro, como é que chama o senador? Oh, meu Deus, que é da Paraíba. Renan Calheiros. Era mulher do Renan Calheiros. E o Renan Calheiros tinha um filho com ela e pagavam uma pensão de R$50 mil por mês. E daí um repórter da Globo foi entrevistá-la e falou: Dona Mônica, mas como é que a senhora recebe R$50 mil por mês de pensão alimentícia? A resposta dela, depois de dar uma risadinha bem cínica, foi: meu filho, o que é bom custa caro.
Então, o que é bom custa caro, essa é a primeira coisa. Segunda coisa importante é que, quando a gente pensa em Bonalife, a gente tem que pensar de que, se a gente conseguisse expandir mais as vendas, os preços cairiam. Por exemplo, eu estou aqui com uma régua na minha mão. Se eu for comprar uma régua, provavelmente ela vai custar R$1.000. Mas se eu comprar 1.000 réguas, ela vai custar R$1. Então, o aumento, eu pelo menos tenho esta esperança de que o uso maior vai fazer com que a gente consiga importar mais e consiga diminuir o preço. É mais ou menos o que aconteceu com os respiradores. Quando a gente estava importando 50 respiradores, eles custavam não sei quanto. Agora que você tem um monte de respirador, eles baixaram o preço. Então, os respiradores, é mais ou menos o que acontece com o Bonalife. Se a gente usar um Bonalife, tá bom. Um indivíduo é difícil. Quer dizer, quanto mais difícil, e às vezes eu fico pensando, Carlos, uma coisa importante que eu outro dia fiz com um médico de um dos hospitais que eu trabalho, em que a gente estava pedindo para autorizarem 10 cc's de Bonalife para esse paciente. Daí eu perguntei, agora eu não lembro, mas perguntei aqui, quanto custa? E eles me deram o preço. E daí eu calculei com o número de dias que ele estava externado esperando. Era o dobro do que custava o Bonalife. Então, às vezes, a gente gasta mais do que isso. Se, e isso eu tenho certeza de uma coisa, as coisas fossem mais ágeis quando a gente pede, e isso ser liberado, não para paciente internado, evitaria muitas internações de urgência, e muitas delas, você sabe, eu sei, são urgenciadas, porque o cara não aguenta mais, ele espera 1 mês, 2, 3, não aguenta, ele urgencia. E daí ele fica mais 1 mês internado. Então, nós temos 4 meses de espera para uma coisa que podia ter sido resolvido tão mais rápido. Então, eu acho que talvez o que falte é o que a gente está fazendo hoje, Carlos. É isso, de a gente procurar falar a mesma língua, porque eu tenho certeza que você, que diz, eu fui ortopedista e agora sou auditor, mas a sua alma é de ortopedista, e de todos os auditores, a alma é de médico. Nós queremos resolver o problema do paciente. O preço tem valor? Claro que tem valor. Nós temos que tomar cuidado com as coisas? Claro. Existe um capitalismo selvagem atrás de tudo isso? Existe. Quem disser que não existe capitalismo selvagem atrás das coisas, está ficando louco. Existe. As crises, muitas vezes, são criadas para conturbar e gastar mais dinheiro, mas nós temos que lutar contra isso. O que importa é a gente acabar com essas malditas dessas bactérias. A gente tem que acabar com essas malditas. A gente tem que dar um jeito nelas. Eu vejo hoje, dentro do Bonalife, como uma coisa interessante, como vejo com o VAC, como vejo, por exemplo, um produto que é da mesma linha do VAC, que chama Prevena, é sensacional. Ele absorve, ele chupa, ele tira a secreção. Então, tudo que a gente puder fazer para que não infecte, para que o índice que está lá em 5% caia para 2%, eu tenho certeza de que a gente vai fazer com que o gasto hospitalar diminua e que o gasto das companhias de seguro também seja menor. Eu não acredito que a companhia de seguro ela não tenha coração. Eu acredito que, se não fosse as companhias de seguro do Brasil, nós estávamos ferrados. Ainda bem que nós temos companhias de seguro,
ainda para dar suporte ao SUS. E vamos transformar tudo isso e vamos fazer todas essas coisas. O que é importante, muito importante, é quando indicar. Quando indicar o Bonalife? Olha, eu já vi indicações de Bonalife em que eu fico pensando, mas para que o Bonalife? Não tinha indicação. A indicação é importante. Ou usar produtos semelhantes ao Bonalife. Vou citar nome, não estamos sendo precisar, mas Actibone, Nova Bone, de que não funcionam para infecção. Eles não funcionam para infecção. Então, a indicação também é muito importante. E muitas vezes é colocado dentro do esteio Bonalife um monte de coisa que não é Bonalife. Eu já recebi, esses últimos meses, tinha pedido Bonalife e na hora que vem um outro negócio que não era o Bonalife. E daí você fica perdido sem saber o que fazer. Bom, nós estamos aqui a mais uma dúvida da Câmara Hiperbárica. Quantas sessões de hiperbárica por semana nas 3 semanas? Nas 3 semanas que você falou, quantas sessões por semana você acha viável para a Câmara Hiperbárica? Então, as câmaras hiperbáricas, as monoplace, elas têm, assim, se puderem serem feitas diariamente, eu acho que é o ideal. Então, nessas 3 semanas, eu te diria que pelo menos 15 sessões eu faria de câmara hiperbárica. Quando existe a multiplace, em que o paciente ele é pego de ambulância, daí levado, isso nem sempre é possível por causa do ponto de vista assim, de como você vai fazer com que isso tudo aconteça. Mas eu acho que se puder ser feito todo dia, é melhor. Bom, gente, chegamos ao final. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o Walter, a todo mundo que estava aqui com a gente. Eu acho que o Walter explicou bem o problema do enxerto. Eu, como ortopedista, outros colegas que fazem auditoria como ortopedista, entendem e sabem de uma solicitação de um biovidro ou de um enxerto, sei lá, de hidroxiapatita ou qualquer outra coisa que tenha. A gente não entende são os exageros. Existem exageros. Outro dia, não faz muito tempo, um pouco antes da pandemia, me pediram 25 gramas de Bonalife, mas era um negócio que com 5 você resolvia. Então, eu tive que ligar para o colega, dizer, olha, um pouquinho, tal, muita coisa. Mas eu acho que isso daí a gente vai equacionando. Quero dizer para o pessoal também que isso aqui é o primeiro de uma série que nós vamos tentar fazer de reciclar auditoria nesse Brasil. Eu sei que tem gente aqui de Manaus, eu sei que tem gente de Porto Alegre, então nós estamos catando praticamente o Brasil inteiro. Tivemos alguns problemas, mas todos sanados, e eu espero encontrá-los muito em breve com outro tema desses polêmicos, né? Porque agora nós estamos tratando de temas polêmicos. Eu vou deixar vocês... Fala. Uma coisinha só porque senão eu acabo esquecendo. Eu vejo que o tema quantidade é sempre muito importante. Talvez a gente pudesse fazer até assim ao vivo, com coisa ao vivo,
e pegar uma tíbia, um osso, e tirar pedaço da tíbia e mostrar, olha, para esse pedaço cabe tanto de Bonalife, para esse pedaço cabe isso, para isto cabe isso, para tentar, pelo menos, dar uma direcionada no que deve ser dado e no que deve ser usado. Eu acho que a gente pode pegar um osso de tamanho normal, fazer furos que caibam 5, 10, 15, 20 cc e procurar mostrar o que é mais ou menos e ver, até fazer raio-x de tudo isso, para que na hora a pessoa pode ter assim uma comparação de dizer é de mais ou é de menos. Eu me ponho à disposição para fazer isso, porque eu acho que se a gente conseguir fazer coisas em que a infecção pode ser diminuída, que a infecção pode ser debelada, você não tenha dúvida de que o gasto hospitalar vai cair muito, muito mesmo. E voltando àquilo que eu falei lá no começo, o Bonalife, como qualquer outro enxerto, ele entra nesses novos modelos que as grandes empresas estão fazendo. As empresas pequenas ainda não, mas ele cabe nesses moldes modernos, tá bom? Eu agradeço o Walter mais uma vez. O Walter é sempre solícito com a gente, é solícito com o pessoal todo. Eu vou deixar vocês com a Adriana, que vai fazer o sorteio do brinde que a Ossis dedicou a vocês. Dois, hein? Dois. Dois. Ah, eu sabia que era um só. Não, vão ser dois. Vão ser dois. Dois. Obrigada, doutor. Então, eu passo para a Adriana. Adriana, que toca o barco aí. Obrigada, doutor. Boa noite a todos. Eu sou a Adriana. Eu sou do marketing aqui da Ossis Medical. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, médicos, auditores, enfermeiros, e, é claro, agradecer também a presença do Dr. Walter Targa, do Dr. Carlos. Só um minutinho, gente. Desculpa, gente, probleminhas. Ao vivo é assim mesmo, né? Então, vamos lá. Aqui é o nosso prêmio, tá? Nós vamos sortear hoje um Apple Watch, tá? Então, nós vamos usar um sorteador online, tá? Onde é sorteado um número de forma aleatória. E aqui ao lado nós temos uma planilha que contém o nome de todos os participantes, tá? Que acessaram o evento do início ao final. Tá? Então, assim que a gente validar, né, o sorteio, eu vou entrar em contato com o ganhador e combinar a forma de envio, tudo certinho. Então, acho que é isso, pessoal. Vamos ao sorteio. Boa sorte a todos. Vamos lá. Número 53, vamos ver aqui na planilha. Essa planilha nós extraímos um pouquinho antes do finalzinho da palestra do Dr. Walter, então aqui tem todos os nomes. Número 53 é a Miriam Ribeiro, é a ganhadora. Parabéns, Miriam. Eu vou entrar em contato com você daqui a pouquinho para a gente combinar, ok? Obrigada, gente, parabéns e uma boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite, gente. Obrigado.